Nós chegamos a mais uma vez à leitura do capítulo 3 e vou pedir ao Tiago para ler, se faz favor, de Filipenses 3. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Mas naquilo a que já chegámos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu calor glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus, peço ao Daniel para vir. Eu não tenho estado bem para poder falar. Na quarta-feira passada forcei aqui a coisa e a coisa ficou pior. E eu não quero forçar, embora esteja muito melhor, mas vamos deixar. A Bíblia diz para nós às vezes estarmos calados e às vezes Deus ajuda-nos a ficar calados. Pode ser. Muito boa noite, irmãos. É com um grande gosto que partilho com os irmãos e amigos algo sobre esta passagem. Como já vos tenho dito algumas vezes, parece que não estamos a andar nada. Eu recordo-me que andamos cerca de 30 versículos nos últimos 9 meses, talvez. Parece pouco, parece que não estamos a um ritmo lento, mas estamos a digerir bem, com calminha, com alguma profundidade, graças a Deus, com bastante profundidade e bastante proveito espiritual estes versículos. E creio eu que, se calhar, há alguns meses, quando olhamos para estas passagens, para Filipenses 3, havia aqui alguns versículos que talvez nos causasse algum incómodo, alguma perplexidade, alguma dificuldade em explicar alguns dos versículos, mas agora, e eu falo por mim, se calhar ainda há algumas dificuldades em alguns destes versículos, mas depois de estudarmos, depois de ouvirmos a exposição bíblica, certamente nos é mais fácil perceber qual era a intenção do apóstolo, para que quando lemos possamos ter a compreensão que ele tinha. Eu gostava de começar por onde ficámos da última vez. O irmão Carlos esteve aqui a falar sobre algumas pessoas que não seguiu o exemplo do apóstolo Paulo. Pessoas que, enquanto o apóstolo Paulo trabalhava não para ter um prémio palpável, Paulo trabalhava não por um prémio palpável, não para alcançar um prémio palpável, mas, como diz no versículo 14, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não trabalhava para alcançar um prémio, mas trabalhar um prémio físico, um prémio palpável, mas
por ter recebido este prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Era isto que o movia. Não se movia por bens materiais. E de facto, a soberana vocação, esta vocação celestial que nós temos, é isto que nos deve levar a trabalhar. Mas há alguns que, infelizmente, e Paulo fala aqui mais para a frente, que o judeu é o ventre, no versículo 19, alguns que se movem por interesses materiais. Eu deixei-vos com os Juízes 17, queria fazer uma pequena consideração sobre Juízes 17, só uns minutinhos muito breves, para completar, de certa forma, aquilo que vos deixei como trabalho de casa, por assim dizer. Vão ler Juízes, capítulo 17, porque nos fala de como, ao ponto que se pode chegar quando não damos ouvidos ao que o apóstolo Paulo tem para nos dizer. Porque Juízes 17 fala de um tempo da nação de Israel em que, como diz no versículo 6 de Juízes 17, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Isso é o retrato do mundo espiritual de hoje. De pessoas que não se movem por valores eternos, valores desta soberana vocação, mas por valores materiais. Nós temos aqui um claro exemplo disso. Juízes 17, 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Depois vamos avançar para o versículo 5, que explica o que é que se passa. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. E fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade, chegando ele, pois, à casa de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Esta passagem está toda errada, irmãos. Tudo. Este homem, Mica, fez uma casa de deuses em sua casa. Deus abomina o paganismo. Este homem meteu-se no paganismo. Pensava ele que Deus o iria abençoar, no versículo 13, agora sei que o Senhor me fará bem. Porquê? Porque não tinha qualquer temor de Deus, não tinha qualquer noção do que é que Deus queria. E o que acontece é que, aqui isto é um bom retrato de quando alguém quer ouvir uma determinada coisa, qualquer que ela seja, por mais aberrante que ela seja, há sempre alguém para lhe pregar isso que a pessoa quer ouvir. O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos as pessoas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Este homem entregou-se à idolatria e arranjou, parece que caiu ali mesmo, veio mesmo a calhar, este homem, que era um levita, e que foi até à casa daquele homem. Porquê? Porque ele andava à procura de um sítio cómodo, um sítio onde pudesse estar bem, não onde pudesse servir verdadeiramente a Deus. Porque os levitas eram pessoas que deveriam servir a Deus, mas aqui este homem queria era servir-se a si mesmo. É um completo contraste com o que o apóstolo Paulo fazia. Se alguém achar, estamos cá para contradizer, alguém acha que o apóstolo Paulo procurava comodidade na sua vida? O apóstolo Paulo parece que onde quer que se metesse era para ter problemas. Era para ter problemas com a sua integridade física, com o seu bem-estar emocional, porque tinha o cuidado das igrejas sobre ele. Ou seja, era uma pessoa que comodidade não era coisa que ele tivesse. E este homem também procurava, além de comodidade, em completo contraste, procurava comodidade
na sua vida, também alguma prosperidade financeira, que é o que muitos buscam hoje. E há, infelizmente, alguns que buscam prosperidade financeira com base na religião. Os tais profissionais do Evangelho, profissionais da religião. E este homem é um bom exemplo disso. Uma pessoa que procurava era comodidade. E reparem que quando este homem, Mica, lhe faz uma proposta, fica comigo e sempre por pai e sacerdote. Está tudo errado nesta frase. Este homem, Mica, era um homem já maduro. E este levita era um mancebo, era um rapaz novo. E é-lhe feita a proposta sempre por pai. Ou seja, ser uma pessoa que tenha... Claro, não é pai na verdadeira acessão da palavra, creio eu, mas uma pessoa que tenha uma certa ascendência sobre mim. E sacerdote. Sacerdote só podia ser da linhagem de Arão. E este homem era um levita apenas. Está tudo errado aqui. Mas muitos, por causa do que vem a seguir, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento, claro. Infelizmente não falta pessoas que têm noção da verdade do Evangelho e que se vendem por 10 moedas de prata. Ou por outra coisa qualquer. Ou por interesses. Infelizmente isso acontece. E é extraordinário, irmãos. Este homem fica convencido de que, visto que tem ali um levita por sacerdote, Deus vai fazer-lhe bem. E há pessoas que pensam que porque tem alguém que lhes prega a palavra de Deus, que lhes expõe a palavra de Deus, supostamente, por vezes não é nada da palavra de Deus, é tudo menos a palavra de Deus, pensam que agora, como eu tenho um pastor, como tenho um ministro que me fala da palavra de Deus, eu agora sei que Deus me vai fazer bem. Quando o que interessa não é que tenhamos alguém que nos exponha a palavra de Deus. O que interessa é se nós estamos a seguir o que a palavra de Deus diz. Paulo diz, e é isso que nós devemos fazer, devemos procurar, é sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que temos em nós, pelos que assim andam. Infelizmente, há alguns que seguem este exemplo, o exemplo de Mica. Querem ouvir uma determinada coisa, não falta quem lhes venha pregar o que eles querem ouvir. Ainda hoje tivemos conhecimento, o irmão Carlos Oliveira publicou uma notícia acerca das afirmações de uma pastora. É extraordinário, não é? Sim. Exatamente, uma pastora entre aspas. E eu, quando li aquilo, pensei, uma frase que começa por pastora já não tem como acabar bem. E de facto acaba pessimamente mal. Mas infelizmente há quem esteja na disposição de abrir mão dos seus princípios bíblicos para pregar o que as pessoas querem ouvir. Vendem-se, lá está, por 10 moedas de prata, por vestuário e sustento. Paulo não. Paulo preferia, não queria ser pesado aos irmãos. E como o irmão Carlos disse muito bem, basicamente para que pudesse pregar a verdade. Porque alguém que está condicionado pelo seu financiador, se calhar não vai dizer certas coisas que não são muito agradáveis de se ouvir. E este homem, este levita, que se calhar tinha noção de que a idolatria estava errada, não lhe disse, meu amigo, está completamente errado, tens aqui Deus em casa. Não, ele disse. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. Aceitou. Eu por vezes digo, depois queria falar só mais uma coisinha rápida, por vezes digo que se algum dia a minha situação profissional piorar, eu às vezes digo um pouco na brincadeira que podia procurar ser um obreiro a tempo integral. Eu costumo dizer isto, para além das minhas evidentes limitações de exposição da palavra de Deus, teria um problema muito grande, é que eu ia ter de abrir mão de praticamente tudo aquilo que eu acredito acerca da palavra de Deus. Porque é que me iria, passa a expressão, pagar para que eu expusesse aquilo em que eu creio? Não há muita gente que queira ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Não há muita gente que hoje em dia queira pagar, percebem o que eu quero dizer, para ouvir o que o apóstolo Paulo tem para dizer. As pessoas querem ouvir
infelizmente, o que as pessoas hoje querem ouvir e estão dispostas a sustentar um pastor, sustentar alguém que lhes pregue, infelizmente não se encaixa na revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, infelizmente. Por isso, se eu enverdasse por isso, ia ter de esquecer praticamente tudo aquilo que eu creio acerca da palavra de Deus. Por isso, prefiro morrer, como dizia o apóstolo Paulo, a fazer vã esta minha glória de não ser pesada a ninguém. Mas queria só falar mais um pouquinho. Daniel, deixa-me só Sim. Sim, é melhor agora. Não tem a ver com o som. Sim, é melhor agora. Na semana passada, como vocês sabem, houve umas alguma passagens. dificuldade em encontrar aquelas Exatamente, passagens. Eu depois no site da igreja coloquei as passagens respectivas, mas é curioso que a tal passagem que a gente não conseguiu encontrar, que andamos aqui à procura, estávamos lá mesmo em cima dela e a gente não viu. Citaram primeiro aos Coríntios 9:15, que também tem a ver com o assunto, que diz: Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Ou seja, ele que teria o direito de poder sustentado, não o quis fazer, não quis usar disso. E sabem porquê? E aí é que é o versículo que não estava a falhar, que é o versículo atrás, é o versículo 12 que diz: Se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo. Para quê? Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Uma das razões porque ele não quis usufruir de algo que era legítimo, porque se ele servia nas coisas espirituais, era legítimo que alguém cuidasse dele na parte material, mas ele não quis. Para não pôr um impedimento ao Evangelho de Cristo. E eu tenho visto que tem sido um grande impedimento ao Evangelho de Cristo os que vivem desta maneira, infelizmente. Era só o que eu queria dizer, porque a outra passagem já tinha sido citada. E é melhor agora do que depois, quando já tivesse no outro assunto. Muito obrigado. Eu queria agora, muito rapidamente, falar sobre o seguinte, sobre o versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Paulo dizia no versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele diz, por um lado diz que não é perfeito, mas agora diz que nós que já somos perfeitos. Esta palavra perfeito pode significar várias coisas e ele no versículo 12 está a falar da perfeição absoluta, mas aqui está a falar da maturidade. Esta palavra por vezes também é traduzida por homem. Por homem não que o homem seja perfeito, não no homem como oposto à mulher, mas no homem oposto à criança. Nós que já somos varões, pessoas adultas, e atenção, a palavra de Deus trata o crente, hoje em dia, como um homem, como um filho adulto. Não trata mais como tratava a nação de Israel, que eram os filhinhos, pequeninos. A nação de Israel eram os filhinhos, pequeninos. O crente hoje em dia, Deus trata-o como um homem adulto, um homem crescido. E nós que somos já maduros, sintamos isto, sintamos a mesma coisa. É isso que o apóstolo Paulo quer que haja este sentimento comum, que não tem necessariamente de ser um pensamento comum, um pensamento único, mas se nós o seguirmos verdadeiramente, seguirmos o apóstolo Paulo, e quando eu digo seguir o apóstolo Paulo, não há que ter medo em dizer seguir o apóstolo Paulo, porque ele próprio diz, e claro, com a devida explicação, dizemos que imitamos a doutrina que Deus deu a ele para nos fazer chegar a nós. Porque ele diz depois no versículo 17, pode haver também dúvidas no versículo 16, o que é esta mesma regra? Esta mesma regra que eu aqui é ser também meus imitadores. Irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que temos em nós. O que nós devemos ser é imitadores do apóstolo Paulo. Claro que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu de Cristo. E há muitas passagens nas Escrituras, em Coríntios, em Filipenses, em Tessalonicenses também, em que Paulo diz, vou ler rapidamente, 4,16, primeiro aos Coríntios, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E 11,1 diz, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Mas atenção, de Cristo.
Muitos podem dizer, devemos imitar Cristo, e depois querem fazer uma série de coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo fez enquanto aqui na Terra. Mas nós formos a ver o que é que Paulo diz sobre Cristo, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos desta forma. O apóstolo Paulo conhecia o Cristo glorificado. E por isso, não sou apologista de querermos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo na sua prática enquanto esteve aqui na Terra. Alguns querem, vamos ser batizados como o Senhor foi, vamos seguir a doutrina que o Senhor ensinou enquanto aqui na Terra, aquela doutrina diz respeito ao seu povo terreno e não ao seu povo celestial, porque o apóstolo Paulo fala aqui da soberana vocação de Deus, da vocação, fala-nos também da cidade, da nossa cidade que está nos céus. Nós temos uma vocação celestial, não devemos estar agarrados aos ensinamentos que dizem respeito ao seu povo terreno. Por isso, quando eu digo que nós devemos ser imitadores de Paulo, atenção, imitadores de Paulo, como Paulo era de Cristo, do Cristo glorificado. Porque ele recebeu toda a sua doutrina do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo já glorificado. Portanto, sejamos seus imitadores. E como é que somos seus imitadores? Imitando, seguindo a sua doutrina. E aqui mesmo ao lado temos um versículo muito importante, que nós depois iremos ter a oportunidade de estudar. Se calhar já não comigo, porque por esta ordem de andar, isto já vai lá para setembro, outubro, o versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. É isto que nós devemos fazer. Ver o que é que Paulo ensinou, o que é que Paulo fez, e procurar seguir esta mesma regra. E pensemos, cada um de nós pensa assim, será que eu poderia dizer isto? O que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim? Porque é fácil, Paulo poderia dizer, o que aprendestes de mim. Porque ele poderia ser um excelente ensinador, mas não era apenas um excelente ensinador. Era uma pessoa que vivia aquilo que pregava. E ai daquele, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, e Deus nos livre, e peçamos a Deus graças para que isso não aconteça, ai daquele que prega uma coisa e vive outra. Paulo não era assim. Paulo, o que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim. Sejamos, pois, imitadores de Paulo, tanto naquilo que falei no início, não fazermos depender aquilo que nós falamos, defendemos, não façamos isso depender de quem nos ouve e que nos financia, e sejamos imitadores de Paulo na sua doutrina, imitando a ele, imitando Cristo, mas sempre com este cuidado de não ir atrás daqueles que anunciam que devemos seguir o Senhor Jesus Cristo na sua prática terrena. E era isto que eu gostava de partilhar com os irmãos. Agora, irmão Nando, faça favor. Boa noite, irmãos. É só um pequenino pensamento mesmo, porque o tempo já corre. Antes de mais, pegando um bocadinho o que o Daniel disse há bocadinho, que de facto devemos ser imitadores de Paulo, como Paulo também foi de Cristo. E de facto vemos que o Senhor deu ao apóstolo Paulo os ensinamentos para nós hoje, para a igreja. E vemos que o apóstolo Paulo, antes de pegar no versículo 16, vemos que o apóstolo Paulo, ele teve uma pequena, um pequeno desentendimento com Pedro, porque de facto Pedro não estava a seguir a mesma regra. E nós vemos mais tarde, é engraçado, porque nós vemos mais tarde que o Senhor abriu o coração de Pedro e fez-o ver de facto o caminho que ele devia seguir. E isso a propósito do versículo que nós a semana passada o irmão Carlos frisou, onde diz no versículo 15, que diz: pelo que todos, quando fomos perfeitos, sintamos o mesmo, e sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Ou seja, e Deus de facto revelou a Pedro que de facto o ensinamento que foi dado ao apóstolo Paulo era o correto, ou seja, era aquela regra que ele tinha que seguir. Vamos ler rapidamente
na segunda epístola de Pedro, no capítulo 13 e no versículo 15, eu posso ler já. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Nós vemos nitidamente agora aqui Pedro como que a seguir a mesma regra. E nós vemos que ele diz que lhe foi dada a ele, a Paulo. De facto, esse ensinamento, essa doutrina, essa regra foi dada a Paulo. E Pedro agora nitidamente aceita e vê, e tanto é que ele depois no versículo 16 diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Nós vemos aqui, de facto, o entendimento de Pedro segundo a Escritura. Quando nós lemos neste versículo 16, em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 16, quando diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. É engraçado, irmãos, que nos nossos lares, muitas das vezes, nós vemos que quem dita regras é o pai e a mãe. Quem põe as coisas no sítio certo é o pai e a mãe. Porquê? Porque são os adultos da casa, porque são os que têm entendimento e são eles a quem Deus deu-lhes autoridade para que assim o fosse. Mas porquê? Por cima de tudo porque estão preparados para poderem assumir aquele ministério que é o lar. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 16, diz: mas naquilo a que já chegamos, ou seja, meus queridos, nós chegamos, ou seja, somos mais do que perfeitos em Cristo, temos a palavra de Deus aqui conosco, temos os ensinamentos que foram dados ao apóstolo Paulo, nós também temos acesso a isso hoje e graças a Deus por isso. O que é que nós queremos mais para seguir aquilo que o Senhor está-nos a dizer? Quando o apóstolo Paulo aqui, o Senhor através do apóstolo Paulo diz que sintamos o mesmo, nós vemos que de facto é importante nós como igreja de facto termos o mesmo sentimento, seguirmos a mesma regra. Nós vemos na primeira carta aos Coríntios, e no versículo 10, o apóstolo Paulo, à igreja dos Coríntios, que de facto era uma igreja um bocado complicada, ele diz assim, no versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. Meus queridos irmãos, se de facto nós sentimos algo diferente, se de facto, que é normal, dentro de uma igreja temos personalidades diferentes e muitas das vezes nós vemos de maneiras diferentes a palavra do Senhor. Mas se isso acontece, possamos procurar através da palavra do Senhor e possamos orar para que o Senhor nos dê entendimento. E o Senhor vai nos dar entendimento. Possamos pôr de lado o nosso eu, possamos pôr de lado a nossa própria carne, a nossa vontade, como ainda há bocadinho o irmão Daniel dizia, muitas das vezes nós queremos que a palavra de Deus nos fale daquilo que a gente quer ouvir, mas a palavra de Deus é uma espada. A Bíblia não diz que o Senhor não nos diz através da Bíblia que a palavra de Deus é um ramo de flores ou é algo suave. Não, é uma espada. É uma espada que entra e divide e discerne tudo aquilo que o Senhor nos quer dizer. Vemos nitidamente que este sentimento, o apóstolo Paulo preocupa-se várias vezes em frisar isso, para que a igreja seja uma igreja saudável. Nós vemos dentro de um lar, se o pai e a mãe não tiverem o mesmo sentimento e não tiverem a mesma regra para educar os filhos, nós vamos ver o que é que aquela criança vai dar. Quando o pai diz não, a mãe diz sim. Quando o pai diz, olha, não deves chegar a casa às 11 horas. A mãe diz, não, pode chegar à meia-noite. Quer dizer, não há a mesma regra, não há o mesmo sentimento e as coisas não funcionam. Assim tem que ser connosco, irmãos. Muitas das vezes até nos dói e custa-nos ouvir certas situações e certas coisas, certas exortações aqui na palavra do Senhor, mas temos que as ouvir e acatar e gravá-las no nosso coração e fazer com que isso mude a nossa vida. Muitas das vezes nós não andamos bem. Não andamos bem porquê? Porque andamos em linhas diferentes, andamos em pensamentos diferentes, andamos em sentimentos diferentes. E a maneira de andarmos com o mesmo sentimento é termos paz com o Senhor. Nós vemos aqui
Já da outra vez a gente falou acerca disso. No capítulo 4 de Filipenses, vou só dar um pulinho, onde diz: e quanto mais, irmãos, tudo o que é... desculpem, no versículo 7 do capítulo 4 diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O segredo é esse, irmãos. É estarmos focados no Senhor. O Senhor vai nos dar a paz, o entendimento que nós precisamos para discernir a palavra de Deus. E aí, se calhar, vamos ter o mesmo sentimento, vamos sentir as mesmas coisas, vamos estar uníssonos. Geralmente, quando o casal está uníssono, quando o casal sente a mesma coisa, dá-me a impressão, aquilo que um diz, o outro já está a pensar. É impressionante, mas é assim que funciona. E é isso que o apóstolo Paulo almejava para a igreja. É assim, é o Senhor que almeja isso. Para a igreja, corpo de Cristo. Era só, irmãos, que o Senhor nos ajude. E assim chegamos ao fim. Para a semana, se Deus quiser, vamos continuar. E hão de reparar que o apóstolo Paulo, não apenas nesta passagem, mas noutras passagens semelhantes a esta, diz: sede meus imitadores. Ele não disse isto uma vez. Ele disse isto várias vezes. E ainda há pouco tempo eu tive a ocasião de explanar durante 7 ou 8 domingos sobre a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 17, que diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E mais atrás, neste contexto, quando nós analisamos, então, ele diz assim: dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo Piegai, para que ninguém diga: fostes batizados em meu nome. E então o argumento das pessoas, errado, é que Paulo batizou apenas estes, tão poucos, que ele cita o nome deles, e depois disse: eles são tão poucos, e além destes não sei se batizei mais algum. Ele cita tão poucos e ele diz: para que não digais, para que ninguém diga que se fostes batizados em meu nome. Ou seja, a explicação que normalmente erradamente, que muitos, não são poucos, expositores de Bíblia dizem, é que o apóstolo Paulo não queria, batizou poucos para que ninguém dissesse, para que ele não fosse promovido pessoalmente aos olhos deles, e portanto não tivesse a projeção pessoal, e argumentam isto como projeção pessoal, que não é. Aqui na passagem, ser batizado em meu nome não quer dizer isso. Ser batizados em meu nome, não vou agora explicar, eu na altura tive a ocasião de explicar, mas isto tem a ver com a autoridade. E na altura expliquei. E a prova de que não tem a ver com a coisa pessoal é que o mesmo Paulo, que alguns dizem assim: ele batizou poucos que era para depois não dizerem que eram por causa dele e que seguiam a ele e não sei o quê. Então, mas o mesmo indivíduo que estava assim tão preocupado, como dizem os comentadores, diz várias vezes: sede meus imitadores. Então e agora? Como é que explicam isto? Estão a perceber? A palavra de Deus é maravilhosa, mas é preciso ser bem manejada. Portanto, cuidado com as explicações baratas que muitos dão. Então, ele estava tão preocupado em que o seguissem e por isso é que ele não batizava. E o mesmo indivíduo que está assim tão preocupado como dizem, diz: sede meus imitadores. Então, e agora já não está preocupado? Os que andam a explicar a Bíblia têm que estudar mais a Bíblia, para não dizerem disparates. E eu não digo mais, porque também não posso falar muito. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos continue a ajudar, e dou graças a Deus por estes estudos maravilhosos. E eu estou mesmo contente, a sério. Eu estava a ouvir aquelas explicações que os nossos irmãos explanaram e eu disse: graças a Deus. Eu já posso partir. Não, mas estou a falar a sério, posso partir porque o Senhor tem levantado homens e jovens, homens novos, mais novos que eu, para que a obra de Deus continue, e isso alegra-me imenso. E eu penso noutros, como o Tiago está ali, que são mais jovens ainda, e que contamos com eles, para que também andem para a frente. E o Senhor os use. Mas é muito importante, sabe, o melhor legado que nós podemos deixar à Igreja, além de um bom exemplo, é deixarmos à Igreja
homens e mulheres preparados para continuarem a obra de Deus. Que o Senhor nos ajude.